Boa noite, gente. Só aguardar o pessoal entrar pra gente começar mais uma live desse nosso ciclo. O quarto ciclo, a última live do quarto ciclo. Boa noite, Tamires, Camille. E é isso, gente. Não esquecer de colocar o nome completo para ganhar a certificação, viu? Aguarde só mais um pouco enquanto chega mais convidados e o nosso palestrante também entrar na live. Dá uns 10, uns 5 minutinhos, é tempo que dá para as pessoas irem entrando na live e a gente começar, iniciar. Aguardando também o professor Giorgio, que vai ser o nosso palestrante hoje. Saudade de você também, Ru. Mas saudade de todos vocês, na verdade. Boa noite, Andressa. Aguardando o nosso palestrante. Boa noite, Jéssica. O pessoal tá entrando. Pessoal do DA, por favor, entre em contato com o professor Giorgio para ver se ele teve algum probleminha. Ó, o Cris está entrando também. Isso, o professor chegou, deixa eu convidar aqui. Isso, ele entrou sim, Tamires, já mandei até o convite. Aí, Pronto, tá dando para me ouvir? tô dando sim, professor, tá ótimo. Pronto, deixa eu só tentar ajeitar aqui, que eu sou todo desajeitado com isso. É, pronto. Agora foi. No notebook eu já estou mais acostumado, com o celular é a primeira vez. É mais complicado realmente. Mas é isso, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu sou presidente do DA, do Diretor Acadêmico da UNEB, do curso de administração. E vou estar sendo a mediadora dessa live, que é a última live do quarto ciclo. E o nosso palestrante hoje é o professor Giorgio. Ele é doutor em filosofia. E ele vai estar falando um pouco para a gente sobre o que eu considero casar bastante com esse nosso projeto, que é a universidade e produção de conhecimento, o que a Covid-19 nos revela. Então, boa noite, professor, mais uma vez, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Olá, boa noite, Amanda, boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço muitíssimo. Parabenizo vocês pelo projeto. Eu já parabenizei uma, duas, três, mas vou parabenizar aqui agora publicamente mais uma vez, porque eu realmente acho um belo projeto que vocês estão desenvolvendo, né? Não pude participar antes por questões de pesquisa e outras coisas também, mas sempre fiquei na expectativa de um dia estar com tempo livre, poder aqui estar com vocês, né? Então, essas são as minhas palavras iniciais. Eu
indico a vocês que talvez em alguns momentos eu vire aqui para o notebook para ler algumas coisas, senão às vezes eu me perco. E eu já falo muito por natureza, se eu me sair daqui, talvez eu fale Fique demais. à Então vontade, também professor. é para mim, para que eu fique um pouco mais organizado na fala. Então, o que é que eu pensei, como é que eu organizei essa live com vocês? Primeiro, vou falar um pouco sobre o que é a universidade e qual a diferença da universidade para a faculdade, né? Todo mundo fala aí, universidade, faculdade, é a mesma coisa, não é? Qual a diferença? Ah, depois eu entro um pouco nessa questão da produção do conhecimento. É, nesse momento de produção de conhecimento, eu vou meio que dividi-lo em duas etapas. No primeiro momento, eu vou focar um pouco mais nas exatas e depois nas humanas. Não porque eu acho que a exata ou a humana qual é mais importante, é só uma questão de algumas coisas ficam mais evidentes quando a gente explica nas exatas. E, enfim, vou tentar mostrar também problemas de dois lados, do pessoal que acha que só a exata que vai resolver e do pessoal que acha que só as humanas resolvem o nosso problema. Eu vou tentar mostrar a produção do conhecimento um pouquinho nessas duas áreas. E termino falando um pouquinho da filosofia, que é a minha área, né, e o que é que ficou mais evidente, né, com essa Covid. É aí que eu pretendo chegar. Então vamos lá. Primeiro momento, né, é a explicação do que é a universidade e a diferença entre a universidade e a faculdade. Então, a primeira coisa, a universidade é mais ampla. Então, em geral, ela abrange as três áreas do conhecimento, humanas, exatas e biológicas, e mais outras, mas essas três áreas básicas, em geral, são contempladas na universidade. E a faculdade ela pode ser de uma área só, pode ser uma faculdade só de ciências contábeis, por exemplo, uma faculdade só de tecnologia. Então, a faculdade ela não tem essa amplitude de área de conhecimento que a universidade deve ter. Mas essa ainda não é a grande diferença. Uma das grandes diferenças começa justamente na produção do conhecimento, é que a faculdade, ela obrigatoriamente, ela só precisa fazer ensino. Ela não precisa, por força de lei, fazer pesquisa ou extensão. Ou seja, por força de lei, ela não é obrigada a produzir conhecimento. E a universidade, no caso da UNEB, das baianas, estaduais baianas, UNEB, UESB, UESC e UEFES, elas são obrigadas, para serem universidades, por força de lei, a produzir conhecimento. E aí entra a pesquisa e a extensão, que as faculdades não têm essa obrigação. Essa é uma segunda diferença. Nessa coisa do ensino da pesquisa e da produção de conhecimento, só destacar aí que há uma diferença entre só ensinar, quem só ensina pega o conhecimento pronto. Vocês do curso de ADM, por exemplo, vocês pegam o conhecimento pronto. Algum teórico que já falou, em sala de aula a gente ensina. A gente meio que repassa esse conhecimento. Nas minhas aulas de filosofia, enquanto aula, o que eu estou fazendo é passando como alguns filósofos abordaram o tema da moral, ou o tema da política, ou como eles abordaram a ciência. Então, eu estou mais passando o conhecimento que já está produzido do que necessariamente produzindo uma coisa nova. Isso será mais feito na pesquisa. Além da pesquisa, há também a extensão. O que é a extensão e qual a diferença da extensão para a pesquisa? A extensão, basicamente, ela é a aplicação desse conhecimento que foi produzido na pesquisa para converter esse conhecimento em produto ou em serviço. Por exemplo, então aí agora a gente entra um pouquinho na questão da pandemia. Você tem as universidades que estão fazendo máscaras, você tem universidade que tá dando informação à população, você tem universidade que está dando assistência a pequenas empresas que estão com problemas
financeiros por conta da pandemia. Você tem um pessoal da saúde, os que são ligados à universidade, estão desenvolvendo um projeto ou outro para as comunidades carentes. Então, eles estão fazendo ou prestando serviço ou desenvolvendo algum tipo de produto. Câmaras de higienização, que as universidades também fizeram. Então, essa é a diferença básica entre a pesquisa e a extensão. A pesquisa você produz o conhecimento e na extensão você aplica aquele conhecimento que foi produzido, seja desenvolvendo um produto, seja desenvolvendo um serviço, e você compartilha isso com a comunidade. Então, não é um serviço que a universidade, por obrigação e por força de lei, ela tem que fazer. Coisa que a faculdade não necessariamente precisa. Eu vou passar aqui, citar, apenas a título de exemplo, alguns projetos de pesquisa e de extensão que eu mapeei na internet e dei preferência a... Vou falar de outras também, mas preferencialmente eu estou falando da Bahia, mas eu vou falar de várias outras. Então, projeto de pesquisa, por exemplo, que é quem quiser jogar na internet, isso aí é até manchete. Cientistas da UFBA descobrem teste que detecta coronavírus em 3 horas, ou seja, foi feita uma pesquisa e descobriu que há um teste, né, rápido, para em 3 horas você fazer a detecção. Sobre a Federal do Piauí, ou seja, a Federal do Piauí está com 40 projetos de pesquisa relacionados à Covid. Criou um negócio que eles chamam de sala de situação, ou seja, um painel sobre a Covid com orientações sobre cuidados e outras informações, sintomas, esse tipo de coisa. Da Unilar, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, eles também desenvolveram testes para a Covid. Outra notícia aqui, pesquisadores da Universidade Estadual do Paraná, Universidade Federal do Paraná, PUC do Paraná e Instituto de Pesquisa de São Paulo vão participar de um estudo genômico pioneiro no Brasil e na América Latina sobre as manifestações clínicas da Covid-19. Outro projeto de pesquisa, agora da Unicamp, Grupo Brasileiro de Pesquisadores, desvendou uma das causas da maior gravidade da Covid-19 em pacientes diabéticos. Então, uma pesquisa desenvolvida na Unicamp. USP, pesquisadores da USP decodificaram o genoma do Covid em 2 dias. Isso foi recorde no mundo. Então, pesquisadores de universidades públicas do país. E você tem mais aí uma série de pesquisas sobre vacina, sobre a propagação da epidemia, etc. Então, o que é que a universidade está fazendo, né, nessa pandemia? O que é que os professores estão fazendo? Estão em casa, não estão dando aula, mas ou eles estão ou no laboratório, ou em casa, mas em casa de home office, se reunindo com um grupo de pesquisa, com isso, com aquilo, com outras pessoas, ou então estão nos hospitais, desenvolvendo pesquisas em conjunto com as equipes de saúde desses hospitais, enfermeiros, médicos, técnicos, o pessoal da gestão hospitalar também. Então, os professores eles estão fazendo isso também. Mas outra coisa também, isso aqui eu falei da pesquisa. Pesquisa basicamente é uma coisa de produção de conhecimento. Mas, além da pesquisa, na universidade se faz também a extensão, que é o desenvolvimento de produto ou serviço para a comunidade. Então, eu vou citar alguns projetos de extensão. Aqui eu centrei mais na UNEB, né, que é o que está mais próximo da gente. Então, a UNEB, um projeto de extensão, vou ler o título, né? UNEB contra o coronavírus. Ações em comunidades pobres com o objetivo de criar condições de isolamento das pessoas idosas e ou de outros grupos de maior risco de óbito por Covid-19. Ou seja, você vai ali prestar um serviço para criar condições de isolamento para essas pessoas mais vulneráveis. Projeto de extensão da UNEB. Confecção de protetores faciais para profissionais de saúde da rede pública de Guanambi e micro-regiões, ou seja, vai fazer material para o pessoal de saúde. Deixa eu ver outro aqui. Assessoramento para o pessoal em situação de rua, em Salvador. Economia solidária para a geração de trabalho e renda no combate à Covid, mas outro projeto da UNEB também.
A UFBA também desenvolveu impressoras 3D para produção de máscaras hospitalares. Algumas equipes do Instituto de Letras da UFBA estão traduzindo artigos para o português. Profissionais de arquitetura da UFBA fazendo manuais de como organizar a casa. O Hospital Veterinário também da UFBA instalou um plantão telefônico para informar a população. Então, o pessoal fica ligando para tirar dúvida e o pessoal lá do Hospital Veterinário da UFBA está lá dando assistência. Sem falar nos hospitais, que tem, dado o tamanho do campus, mas... Oi. Amanda? Acho que travou aqui. Oi, Amanda. Acho que travou. Tá, eu não tô, não tô te ouvindo direito. Tá cortando. Pera aí, deixa eu ver se é aqui ou se é aí. Aqui a internet tá ok. Oi, Amanda. Sim. Pronto. Tá tranquilo agora. Onde foi que cortou? Pronto, eu Oi, ouvi o senhor Amanda? falando. Oi, eu estou ouvindo. Pronto. Ó, É, recebi um feedback aqui dizendo que é a minha internet que está ruim. Mas eu estou lhe ouvindo bem. tá, ok. Então tá. Então eu vou seguir. O pessoal tá dando para. Acho que sim, o pessoal tá dizendo que voltou, então eu vou seguir. Oi, acho que é a tua internet. Isso, o pessoal está dando feedback dizendo que é a minha internet que está falhando. Aqui para mim não está falhando. Pronto. Pronto. Você tá me ouvindo? Tá ok? Agora acho que voltou. Estou ouvindo bem. Estou Pronto. ouvindo bem. Então tá. Então eu tinha parado na parte dos hospitais, né? Que as pessoas esquecem Sim. que hospitais universitários, Hospital das Clínicas na Unicamp, Hospital da UFBA, Hospital da... Acho que a USP também tem. Então, assim, todos esses hospitais são serviços que a universidade presta e às vezes de referência nesse combate à Covid, né? Então, isso é a parte da extensão propriamente dita. A, que, que uma faculdade, por exemplo, não tem. Você não tem isso numa faculdade. Então, a universidade não é apenas a parte da sala de aula. No nosso campus, a gente tem alguns, só para título de informação do pessoal, a gente também teve alguns projetos de extensão que atendem aí, de Piauí região, que eu lembro agora eu anotei aqui, mas eu anotei o que eu lembrava no momento, que é o projeto Eus e o Covid, Isolamento ou Solidão, da professora Adriana, né, do curso de letras, que eu achei muito bem colocado. O atendimento psicossocial da professora Antônia, que também eu acho que é super importante, porque o que tem de gente com problema psíquico nessa pandemia, eu acho que a gente está falando dos outros, mas todo mundo que está assistindo essa live, eu inclusive, já em algum momento quis quebrar tudo dentro de casa. Ah, o Observatório Interdepartamental de Ações Governamentais, que é do pessoal de ADM, eu não lembro aqui agora se é Marcelo, se Sou é Marcelo. Andressa, eu não lembro, mas também Porque a professora casou. Andressa também esteve envolvida. Acho que a professora Isso. Marcela é a professora Andressa. São projetos que eu achei que estão muito bem formulados e estão prestando assistência à comunidade de alguma maneira aí na cidade.
Óbvio, nós no curso de letras e ADM não tem como a gente prestar um serviço de saúde, né? Senão a gente, eu filósofo, medicando o pessoal, não vai dar certo. Então a gente presta dentro da nossa área. E dentro da nossa área de letras e administração, eu acho que, no caso da professora Antônia de psicologia, eu acho que está muito bem formulado. Os projetos estão muito bem formulados. Mas não é só no Covid que a universidade atua, né? Então a gente está atuando aí em Piauí, a universidade como um todo também, nos outros locais, o tempo todo. Né? Você tem um projeto aí do Murilo com afrodescendência e literatura afrodescendente, que é importantíssimo aí na região. A Vitor tinha, né, não tem mais, um projeto de pesquisa com Euclides Neto, que também era muito importante. Tereza com teatro, texto dramático. Eu com pesquisa em Spinoza. Além disso, estou falando da pesquisa, mas a gente sai da pesquisa e tem também o pessoal da extensão. Você tem projetos de extensão aí que são bons e que estavam atuando muito antes da Covid. Por exemplo, a professora Arley com um projeto de mídias digitais, que está um bom projeto. O Cinefar, cinema aí na UNEB ou nos bairros, que é comigo e mais uma outra equipe. Né? O Cinefar são 5 coordenadores, sou eu, a professora Tereza, que é aí do campus também, Flávio Batista, que é aluno do campus, Ivanilton, o Nego Frisa, do grupo de rap O Quadro, que é natural de Piauí, aí do Bairro Novo, e Luísa, que é professora da Federal do Pernambuco, essa equipe que está no Cinefar. Mas também tem o projeto da professora Antônia com autismo, João Sotero, um projeto muito bacana sobre cooperativismo. Então, você tem projetos aí super importantes. Né? Há alguns projetos como a UAT, a Universidade de Terceira Idade, o cursinho pré-vestibular, agora a parceria com o modelo. Então, a UNEB em Piauí não é apenas um local onde a gente dá aula. A UNEB em Piauí é um locus que se faz pesquisa sobre questões locais, às vezes não só locais, a minha pesquisa com Spinoza não é local, mas, enfim, é filosofia. Os projetos de extensão estão dialogando bastante com a realidade local, e assim, isso tem um feedback importante para a comunidade. Então, essa é a diferença crucial da universidade para uma faculdade. Se a UNEB em Piauí fosse apenas uma faculdade, a gente estaria apenas dando aula e mais nada. Nenhum desses projetos, nem de pesquisa, nem de extensão, nem esses serviços que a UNEB presta, não estariam presentes na cidade. Estou falando da UNEB em Piauí, mas isso para qualquer outra universidade do país é a mesma coisa. Só um dado aqui também, né? Depois eu posso enviar para vocês, mas é do site Investe São Paulo. E aí ele indica, foi feita uma pesquisa, eu não lembro aqui a data, porque eu não anotei a data, eu posso tentar verificar ela aqui agora, mas ele indica que 99% é uma pesquisa de 2018, fevereiro de 2018. 99% das pesquisas no país são feitas pelas universidades públicas. Ou seja, se acabar a universidade pública, acaba a pesquisa, acaba a ciência no país. Então, é um conflito muito grande que as pessoas querem acabar com a universidade e reclamam porque a ciência do país não avança. Mas claro que não avança se você acaba com as pessoas que estão fazendo, então é claro que ela não vai avançar. Você não tem pesquisa fora da universidade. Tem muito pouco. É raríssimo você ter pesquisa fora da universidade pública. E assim, essa dimensão aqui, eu acho que o problema ainda é mais grave, que eu vou tentar chegar mais na frente. Por que não privatiza as universidades públicas? Porque elas não são escola. Se você privatizar a universidade pública, primeiro você privatiza a pesquisa. Então, todo esse conhecimento que a gente produz para a comunidade, todo mundo pode usufruir, vai ter que pagar depois. E pagar caro. Segundo, todos esses serviços gratuitos para a comunidade deixam de ser gratuitos, se tiver o serviço. Né? Então, por que não? Qual o problema de você privatizar a universidade pública? O problema é esse. Você acaba a pesquisa no país. E também é complicado dizer que a pesquisa no Brasil, eu não estou dizendo que... É complicado dizer que a pesquisa no Brasil, que se faz na universidade pública, é de má qualidade, primeiro,
porque só se faz na universidade pública. Então, Não tem segundo, comparação. é, segundo, não tem, pelo menos as principais universidades do país, a USP, a Unicamp, acho que a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas, são universidades que são destaques também na América Latina. São universidades que não são destaques, não se destacam apenas no Brasil, se destacam também fora do Brasil. E do ranking de universidades, se você pegar a lista do MEC, as 50 universidades mais bem classificadas no ranking do MEC, predomina de longe a pública, de muito longe. Eu acho que não aparece, entre as 10 primeiras, sequer aparece uma particular. Nas 10 primeiras da América Latina também, as brasileiras predominam. Então é complicado. Quem pede para acabar a universidade pública não sabe o que é a universidade, nem o que se faz. E aí fica essa conversa de que na universidade a gente está lá, né, fazendo todo mundo fumando maconha, fazendo sexo pelos corredores e quebrando tudo. Assim, não existe isso na universidade. Quem diz isso não tem a menor noção do que está dizendo. Ah, então, para encerrar esse tópico, né, já disse que a pesquisa é essencialmente universidade pública, carga horária do docente. O professor dá aula 2 dias e não faz mais nada. Então, mas a carga horária do docente da universidade pública, ela é dedicada ao ensino, à pesquisa, à extensão e a atividades de gestão, atividades burocráticas, analisar um processo, fazer quem está na direção gerenciar o departamento, coordenar um colegiado, coordenar isso, coordenar aquilo, fazer licitação. Tudo isso são os professores que fazem. Então, a carga horária da gente de sala de aula talvez seja a menos pesada, inclusive. A pesquisa, no meu caso, a pesquisa toma muito mais tempo. Toma muito mais tempo, mesmo porque assim, eu gosto também de fazer. Até quando eu não sou obrigado, eu faço. Né? Mas então, é essa questão do trabalho também do docente na universidade pública que não se compreende. Aí se quer exigir de um professor da universidade pública brasileira que ele tenha o nível de produção de um professor na França ou nos Estados Unidos, ou na Europa como um todo, onde as condições de trabalho, a carga horária dele de sala de aula é bem menor do que a nossa. Nossa carga horária é um tanto alta, comparado com outros locais do mundo, e o salário bem mais baixo também. Mas, enfim, finalizando esse tópico, né, o que é que a Covid nos revela? Revela aquilo que o pessoal da universidade e os cientistas já sabiam. O quê? Primeiro que a universidade desempenha um papel essencial na produção de conhecimento, isto é, de ciência no país. Isso aí está claro. Todas as ações, todas as pesquisas sobre o Covid estão sendo feitas por universidades ou coordenadas por elas. Os projetos de extensão estão dando um aporte essencial, seja na informação, seja na orientação, seja no trabalho de cooperação. Então, o Covid está deixando isso muito evidente. A importância dos hospitais universitários também está deixando muito evidente. Então, e está deixando evidente que o dinheiro aplicado na universidade pública é revertido para a população através de todos esses serviços, e não apenas na questão do ensino. Então, não é porque a pessoa não cursa a universidade pública que ela não é beneficiada pela universidade pública. Tem um monte de gente que não cursa, mas que é beneficiado, sim. Direto ou indiretamente. Seja diretamente pela extensão, seja indiretamente por resultado de pesquisa. Então, eu vou encerrar a parte da universidade, vou passar para a parte da produção de conhecimento e começo falando sobre essa coisa do gasto que se fala, né? Gasto com pesquisa. Então, a primeira coisa, a pesquisa não é gasto, ela é investimento. Se alguém quiser uma... Pronto, eu vou passar aqui a reportagem. É uma reportagem de um site chamado Avicultura Industrial. Mas eu acho que isso tem em outros locais. O que é que diz a reportagem? Diz o seguinte, que cada R$ 1, deixa eu tentar abrir aqui, que é o do Haddad, e do site com mais... tentar dar referência com um pouquinho mais de
de clareza, né? Então é o site chamado Avicultura Industrial, não é, acho que nem site do governo, é site do ramo empresarial. Então eles devem saber o que é que eles fazem com o dinheiro, não vão botar uma reportagem dessa à toa. O que é que está dizendo ali? Cada R$ 1 investido com recursos públicos em pesquisa, educação superior e transferência de conhecimento, no caso, na agropecuária paulista, então o foco é esse, resulta em um retorno de 10 a 12 reais para a economia do Estado. Ou seja, você investe um, volta 12 ou 10. Traduzindo no aumento do faturamento do setor, ou em uma contribuição de... Aí eles vão falar outras coisas aqui, do PIB, etc. e tal. Mas quem investe em pesquisa não é gasto, é investimento. Se alguém quer outros exemplos, vamos dar outros exemplos. Primeiro, o mercado de patente. Né? O mercado de patente movimenta bilhões no mundo. Você não obtém patente se você não faz a pesquisa. Você não tem inovação, não tem patente. Então, é um mercado bilionário. Por tabela, também, o mercado de indústria, a indústria de cosméticos e farmacêuticos, movimenta bilhões. E aí o pessoal que pesquisa biologia, que está lá, aproveita da biodiversidade na Amazônia, ali é uma mina de patentes. Mata Atlântica também é uma mina de patentes. Você pode fazer pesquisa ali, você pode explorar ali. Você tem, às vezes, produtos que são dali, são patenteados por fora. Eu não sei, deixa eu só verificar aqui, mas... Porque tem muito fake news, né? Mas acho que tinha uma conversa de que o Japão queria patentear o açaí. Né? Havia uma conversa, não. O Japão patenteou o açaí em 2003. Então, ou seja, né, você imagina o Japão patenteando o açaí. Né? Dá vontade de falar, toma vergonha, Japão. Que é isso? Mas patenteou. Mas por que patenteou? Porque a gente não fez. O Brasil, pela reportagem aqui, o Brasil recuperou em 2007. Mas esse é um exemplo. Você tem inúmeros outros e que envolve toda a indústria do cosmético, dos fármacos e etc. Além disso, o mercado de celular, notebook, aplicativos, você tem uma quantidade enorme de patentes aí. Um celular tem um monte de patente envolvida. E tem todo um conhecimento que é aplicado para você construir um celular, construir um notebook. Tem toda uma tecnologia ali que você precisa desenvolver também. Se você quer novidade, se você quer avançar. Um outro exemplo, caso alguém queira, por exemplo, na Covid, que é onde nós estamos, se alguém descobrir da Covid, um remédio que cure a Covid, esse laboratório vai ganhar milhões, fácil. O laboratório vai ganhar muita coisa, não é pouco. Mas no Brasil a gente quer, ao invés da gente e do benefício para a população, você tem um retorno financeiro. O que é que a gente faz? A gente corta a verba da pesquisa. Oi. Aqui para mim o seu vídeo está falhando, professor. Seu vídeo e seu áudio está falhando. Tá, deixa eu só... Alguém pode dar um retorno se tá me ouvindo direito? Agora voltou, agora voltou. É porque a minha internet também não é tão boa, principalmente agora começou a chover em Ilhéus. Então a minha internet, a Tatiana disse que está travando. Isso, voltou a travar novamente. Eu tô te ouvindo tranquilo. Agora tô te ouvindo, eu tô te vendo tranquilo. Então, ótimo. Então, Tamires também Então, deu vamos um feedback aí, Jeane está dizendo que está ouvindo bem, então bora dar continuidade. Então vamos lá. Então é isso, a pesquisa o investimento em pesquisa não é gasto. O dinheiro gasto em pesquisa é investimento, não é outra coisa. Por isso que países que hoje estão na ponta do mundo, né, as principais economias do mundo, hoje são o que são, porque lá atrás investiram muito em pesquisa e em produção de conhecimento. Tá? Então vamos
dando seguimento, né, sobre essa pesquisa e inovação, como é que é feito isso. Eu vou dando essas explicações porque eu estou entendendo que está dialogando também com o público externo à universidade, e às vezes não sabe como é que isso se faz. E o dinheiro não é só jogado na mão da universidade, o dinheiro não se joga o dinheiro na mão do professor pura e simplesmente, nem do aluno. Qualquer docente que esteja acompanhando o aluno, também que já tenha participado de edital, sabe a burocracia que é, o tanto de coisa que a gente tem que responder. Por quê? Para que esse dinheiro não seja desviado. Então, há um controle, sim. Então, como é que é feito esse investimento, né? O investimento é feito na universidade através de edital, projeto e bolsa de pesquisa. Né? A grande pergunta, né, já está. E também não é distribuído gratuitamente, você tem um processo de seleção. Nesse processo de seleção se avalia a qualidade do projeto, o professor que vai coordenar, o currículo dos demais envolvidos, o potencial do projeto de trazer inovação. Então, tudo isso é avaliado. E uma pergunta que eu ouço muito é as pessoas indagarem, mas, desses projetos, você tem... A maioria dos projetos não dá em nada. De 100 projetos, você tem 5 projetos que dão em alguma coisa e 95 que não dão em nada. Por que não aposta só no 5? Por que aposta no 5? Porque a gente... Oi, pessoal, pode me dar um feedback aí, porque tá travando bastante. E eu nunca sei se tá travando aqui ou com a Amanda. Aqui para mim também está mostrando que está travando bastante. Eu vou seguir. Então, mas por que é feito por que seta dinheiro em 100 projetos e só 5 que dão resultado? A questão é, primeiro, você não sabe antes qual é o que vai dar o resultado ou não. Você sabe, sei lá, de uma seleção de 300, você sabe aqueles 100 que tem mais potencial. Você aposta naqueles 100. Mas daqueles 100 que tem potencial, você não sabe qual deles vai dar resultado. A questão é que um único projeto desse que dê resultado, o investimento paga os outros 100 e sobra. A melhor comparação que eu posso fazer com isso, né, é o investimento que um clube de futebol faz na base, nos juniores, nos meninos pequenos. Você pega o Santos Futebol Clube, né, a geração de Neymar devia ter uns 100 meninos jogando com isso, lá no Santos. Sei lá quantos tinha. Tinha vários. Desses vários, deve ter sobrou Neymar, Paulo Henrique Ganso, não sei se teve outro. Deve ter mais uns 2 ou 3, mas só Neymar e Paulo Henrique Ganso que a gente lembra mais. E aí a pergunta é, por que não se apostou só no Neymar e no Paulo Henrique Ganso antes? Porque você não sabia. Daqueles 100, você não sabia qual seria o astro. Você sabia que o 100 tinha potencial. Qual deles ia vingar? Nem o Neymar, se apostava nele. Ninguém tinha certeza que ia dar no que deu. Mas o Neymar sozinho pagou o investimento que o Santos fez nos outros 100 com sobra e muita sobra. E muita sobra. Aí eu não estou contando o Paulo Henrique Ganso e outros jogadores do Santos que também deram retorno. O investimento na pesquisa é igual. É a mesma coisa. Se você injeta dinheiro em 100 e você tem 5 que... alguém sinalizou o Robinho, mas acho que o Robinho foi antes do Neymar. O Robinho é a geração ele, Diego e tal. Mas a geração do Robinho também deu um retorno incrível para o Santos. A pesquisa é igual. Você tem que investir no 100 para ver dali você tirar 4 ou 5. 4 ou 5 que você tirou, você paga todo o restante. Em qualquer lugar do mundo é feito assim. Não é só no Brasil, não é porque nós somos incompetentes, etc. e tal. Então, uma outra questão que entra em pauta aí é sobre a pesquisa em áreas que aparentemente não dão resultados, ou que tem cursos que têm baixa procura. Matemática, física, biologia, filosofia.
por que que se aposta nesses cursos? Por que que ninguém exclui esses cursos? Se eles têm baixa procura? E se, entre aspas, a matemática não tem um potencial de gerar. Eu entendo mais ou menos de futebol, viu? Alguém disse aí que eu entendo de futebol, mais ou menos. Esse potencial de gerar um produto, né, como a engenharia tem. A matemática você não consegue gerar de imediato. Por que que não se investe apenas nisso? A questão crucial é que, por exemplo, para você ter um computador, e aí a live de Léo me ajuda aí nesse sentido, né? Acho que eu fiquei empolgado na live dele. Você tem um computador funcionando, você precisa um sistema binário, que foi desenvolvido por Leibniz lá no século XVII. Alguns dizem que já existia antes do Leibniz, inclusive. É aquela linguagem de 0 e 1. Que quando Leibniz criou, você não teve impacto direto para a tecnologia, nem para a vida das pessoas. Você depende do cálculo proposicional e tabela de verdade, que isso é da lógica. Então, você depende disso. E as pessoas ficam... Isso é uma coisa que, na tabela de verdade, quando você estuda, você fica se perguntando para que eu quero isso. Né? Quem desenvolveu, para que serve. Mas assim, você depende para ter um computador, uma programação. Se tiver algum programador aí, pode dar pitaco, que não é muito a minha área. Eu entendo mais ou menos. Mas eu acho que você precisa do sistema binário, tabela de verdade, e você precisa do algoritmo do Alan Turing, que é o que o Léo citou, que foi, acho que se eu não me engano, ele passou por castração química e etc. Só que essas coisas, quando elas foram desenvolvidas, se perguntava para que isso serve? Para que isso vai adiantar em quê? Sem isso, não teria computador hoje. Sem essas inovações no ramo da matemática pura, não teríamos computador hoje, pura e simplesmente. O Descartes, lá no século XVII, criou a geometria analítica. Qualquer curso de engenharia hoje, acho que primeiro semestre, segundo, você já tem geometria analítica. Se você tirar a geometria analítica, cai meio mundo de coisa da engenharia, de todas as engenharias, inclusive. Então, por que se investe em matemática? Né? Por causa disso. Eu não gero um computador só com matemática, mas eu preciso da matemática para construir o computador. E o computador tem mais coisas. Você tem... Eu acho que tem alguma coisa ligada a campo magnético, eletromagnético, não sei. A pesquisa ligada não sei se é pulso eletromagnético, mas tem alguma coisa ligada também aí à eletricidade. Então, você tem que ter conhecimento de física, né? Para ter o GPS, se eu não me engano, o GPS usa alguma coisa de física quântica, aí eu não tenho certeza, mas você precisa de física também para gerar um celular. Então, por que se estuda, professor, essas coisas se ninguém quer estudar? Por que a universidade mantém esse curso que, entre aspas, não é improdutivo, não dá retorno? Corta o curso de matemática e vê o que sobra da engenharia. Não sobra nada. Corta o curso de física e vê o que sobra para a engenharia. Não sobra nada, desaba. É esse o problema. A gente está agora com a pandemia. De novo, o que eu citei com o Léo, né? A curva exponencial, né? Aí, ó, por que precisa de matemática? Precisa por causa disso. A curva exponencial, função de segundo grau, que tanto se fala, foi invenção do Descartes. Isso não existiu desde que o mundo é mundo. Isso foi criado, função de segundo grau, função exponencial, foi criado no século XVII por Descartes, quando ele cria a geometria analítica. E aí, hoje, a gente não conseguiria dar conta da epidemia, desse controle, de achatar a curva, de ter essa compreensão, se não tivesse essa matemática sido desenvolvida lá atrás. Então, é um programa... Quando algum governante, qualquer que seja, diz de acabar com cursos que têm baixa demanda, só porque tem baixa demanda, se bota a mão na cabeça. Vai acabar o curso de matemática porque ele tem baixa demanda? Se acabar, desaba um monte de coisa. Não tem inovação científica se acaba com matemática. Estou falando aqui agora nas exatas, mas eu vou chegar nas humanas também.
Se você acaba a física, desaba. Então, é, Descartes é um filósofo francês, né? Ele tem a imagem ele fala da árvore do conhecimento. O que é essa árvore do conhecimento? Segundo Descartes, essa árvore ela tem as raízes, que é a metafísica, que é como eles chamavam o que a gente entende de filosofia lá atrás. Você tem o tronco, que é a matemática e a física. E você tem os galhos, que são as ciências particulares, né? Que daí decorre, segundo Descartes. A gente pode avançar um pouco nessa metáfora dele. Tem um colega meu da Federal de Goiás, o Cristiano Rezende, que diz coisas muito interessantes, que recentemente ele deu uma metáfora, partindo daí ele deu uma metáfora interessante, que é o fruto. O fruto é, por exemplo, um celular, um notebook, um carro. Então, um celular nada mais é do que conhecimento aplicado e convertido em produto. Um carro é a mesma coisa. Então, para que você tenha lá na ponta dessa árvore o fruto, ou seja, o produto, né, que pode ser um bem palpável, pode ser um serviço, você tenha lá na ponta esse produto, você tem que ter o galho, que são as ciências particulares. Para você ter o galho, você tem que ter o tronco, matemática e física, segundo Descartes. E para você ter o tronco, você tem que ter a raiz, que é a filosofia. O Descartes dá uma... Né, ele é filósofo, então ele puxa... Além de filósofo matemático, então ele dá uma puxadinha para física, matemática e filosofia. Mas o que é que eu quero destacar com essa metáfora dele? Se você corta a raiz, você não tem o fruto. Então, se você corta a matemática, você não tem o fruto. Se você corta a física, você não tem o fruto. Se você corta a filosofia, a filosofia, Jorge, é importante para quê? Lógica está entre a filosofia e a matemática. Lógica é engraçado, porque ela é mais ligada à filosofia, Aristóteles, esse pessoal, mas se estuda a lógica de modo mais aprofundado, curiosamente, no curso de matemática. Então ela fica ali nessa coisa entre matemática e filosofia. Mas corta a lógica, acaba com a lógica e por tabela você vai acabar com cálculo proposicional e tabela de verdade. Se você acabar com isso, você quebrou um ou os dois joelhos da programação. Ou seja, sem filosofia você não tem computador. Leibniz, que criou o sistema binário, também era filósofo. Então, se você cortar a filosofia, não sei se teríamos computador hoje, né? Então, é esse o ponto. Não adianta você querer ter o fruto lá na ponta se você corta. Então, um governante que diz, olha, um curso de matemática não dá resultado, portanto eu vou cortar, ele está dizendo que vai cortar a base. Não vai ter fruto. Tá? Parafraseando o Léo, talvez a gente ache esses cursos desinteressantes justamente porque a gente não vê a aplicação deles no dia a dia, né? Exatamente. Exatamente. E a própria noção, é isso que eu queria falar na época de Léo, que eu tentei dizer. Ele falou de computácio. A própria noção ele falou de computação. Computácio, quem fala é o Hobbes. O Léo falou de computação, que a gente geralmente atribui ao computador. Mas computação, assim, a noção de computácio, em latim, computação é computácio, né, já existia desde o século XVII. Hobbes é 1600, 1500. E Hobbes já tinha um livro, o livro do Hobbes chamava De Corpore, um capítulo dele, o título acho que é o primeiro capítulo, Computatio Sive Lógica, traduzindo computação, ou seja, lógica. Então o Hobbes já estava falando disso. Por quê? Porque computação é sinônimo de lógica. É basicamente a mesma coisa. Então, por isso que isso tem a ver com cálculo proposicional e com tabela de verdade. Então, olha só, onde é que eu fui buscar noção de computação. E hoje, por exemplo, a gente sempre fala do Bill Gates, do Steve Jobs como sinônimo de grandes mentes brilhantes que fizeram e aconteceram para a ciência e da humanidade. Bill Gates e Steve Jobs não fizeram quase nada. O Bill Gates só pegou um conhecimento, e o Steve Jobs só pegou um conhecimento que já estava pronto, já estava desenvolvido. Você já tinha toda uma matemática desenvolvida para isso, você tinha toda uma lógica desenvolvida para isso, uma física desenvolvida para isso.
Eles pegaram a química, você tinha tudo isso, eles pegaram, aplicaram, criaram o Bill Gates, o Windows, o Steve Jobs, a Apple. Assim, não nego a importância e a relevância deles. Mas os nomes decisivos aí, você tem o Leibniz, você tem o Turing, você tem o pessoal da lógica. Esses são os nomes decisivos. Que a gente não vê, é o que você falou. A gente não vê a aplicação, a gente não vê de onde é que vem, por isso que a gente acha que não é importante. Se você souber como realmente, o tipo de conhecimento que é necessário para fazer um celular, a gente passa a valorizar muito mais esses, que me parece que foram os verdadeiros gênios, só que não souberam ganhar dinheiro. A diferença do Steve Jobs, Bill Gates, para esse pessoal, é que o Steve Jobs e o Bill Gates sabiam sobre ganhar dinheiro. Só isso. Para a ciência não me parecem tão importantes. Tá certo, Amanda. Eu vou passar aqui a. Tá. Eu disse que eu falava muito, né? Então, aos 40 minutos, mas já estou Só lembrando chegando. aqui o pessoal, professor, que a gente só falta 8 minutos para encerrar a live, então a gente, assim que encerrar a live, a gente começa uma outra, a pessoa terminar o conteúdo e aí só faz as considerações finais. Só Certo. para deixar o pessoal atento. Ok. Então, assim, quando se fala da importância da universidade pública, né? Quem vai investir nessas áreas se você acaba a universidade pública? Porque assim, a matemática não é que ela não dá frutos, ela dá frutos muitos, enormes. E todo o restante dessa árvore depende da matemática, da filosofia, da física. Só que esses frutos demoram 30 anos, 40 anos, eles vão demorar para aparecer. Então, empresa nenhuma quer investir aí, porque vai demorar para dar o retorno. Quando dá, assim, é muito. E às vezes beneficia muito mais uma geração seguinte do que aquela geração que descobriu. Então, o dono de empresa não vai financiar isso porque o Brasil, daqui a 20 anos, 30 anos, vai ter esse conhecimento, os brasileiros vão poder usufruir. Então, por isso que o locus, por isso a importância da universidade pública. E eu não estou falando no Brasil, estou falando em qualquer lugar do mundo. Dificilmente uma empresa vai investir em pesquisa no Brasil, isso já está mostrado, já se mostrou que não. E mais ainda em pesquisa em matemática, em física, em química, em filosofia. Assim. Mas você tem que ter essa garantia, senão o restante não funciona, senão não tem fruto. Ah, então vamos lá. Disso tudo, para encerrar essa sessão, o que é que fica evidente, né, no caso da Covid? Você precisa de uma série de conhecimentos aí de matemática, você precisa lá do Descartes para ter a função exponencial. E, além disso, o mito que as pessoas conseguem, principalmente nas humanas, dizem de que a universidade tem que falar a língua do povo para ela ser útil, para ela ser válida. Você imagine aí, Amanda, se a gente só pudesse falar em função exponencial, quando todo mundo soubesse o que é uma função exponencial, não tinha combate à pandemia. Você imagina se a gente tivesse que esperar todo mundo entender de virologia, de epidemiologia, para a gente começar a combater? Não tem. Se a gente espera todo mundo entender o que é tabela de verdade, o que é sistema binário, para fazer notebook, computador, a gente não ia fazer. Pura e simplesmente. Por quê? Porque esses conhecimentos, por sua própria natureza, eles não são tão acessíveis assim ao grande público. Porque são complicados mesmo. Quem já estudou matemática, essas matemáticas mais avançadas, sabe o grau de dificuldade. Não é porque o grande público não entende que ele não é relevante e nem mereça ser estudado. Acho que é relevante e merece ser estudado. Então, a outra coisa, que é a universidade, um mito, né, que a universidade só faça pesquisas que têm impacto direto na população. Imagina se o Leibniz tivesse que, para falar do sistema binário, ter um impacto direto na população. Não ia falar que não teve na época quase nada. Ou imagine outros, o Descartes com a função exponencial, né, uma série de outros cientistas que, em sua época, não teve praticamente uso nenhum, mas que depois se revelou a utilidade desse conhecimento.
Então, a universidade não necessariamente ela precisa só fazer uma pesquisa se isso tiver um impacto direto na população. Na verdade, a pesquisa do Descartes e do Leibniz tem vários impactos. A que está visível agora, que é a história da função exponencial e da curva, né, da bendita curva, essa agora está bem visível. Então, e eu acho que está claro para qualquer um que não dá para esperar todo mundo entender para a gente começar, para a gente fazer isso. E está claro a importância disso. Um outro ponto, eu vou adiantar para acabar antes dos 8 minutos, que é também uma coisa de que a universidade ela deve dialogar com o senso comum, etc. e tal, tudo bem. Eu não vou entrar nesse tema polêmico, já entrando, né? Mas a universidade não é tanto lugar de reforço do senso comum. O senso comum, no caso da pandemia, e aí o que é que a Covid nos revelou, o senso comum é o que acha que não tem pandemia. É o que acha que o isolamento não é necessário. Esse é o senso comum. Né? Eu te apresento o senso comum, Amanda, senso comum, Amanda. Né? Então, esse é o senso comum. E para os demais também, esse é o senso comum. Que acha que não tem pandemia, que a pandemia é coisa de comunista, que foi a China que inventou. O senso comum acha que a Terra é plana, acha que a gente tem que sair. Então, assim, acha que vai ser melhor para a economia se todo mundo sair e morrer, é melhor para a economia. Eu não sei qual economia que vai se sustentar dessa maneira. O senso comum, que é o que acha também que mulher tem que ficar em segundo plano, é o senso comum que também acha que o negro é um ser inferior, é o senso comum que também acha que a homossexual tem que se curar na porrada, o senso comum acredita nessas coisas. Ele acredita que você dando porrada no homossexual cura. Então, assim, a minha pergunta é, a universidade, ela é o local para reforçar o senso comum? Então, as mesmas pessoas que estavam com esse discurso até março, dizendo, olha, temos que dialogar com o senso comum. Quando deu março, que estourou a pandemia, que o senso comum correu para a rua dizendo que não tinha pandemia, porque ele não está vendo curva exponencial, esse pessoal entrou em desespero, falou, não, vocês têm que ouvir a ciência está dizendo o contrário. Nesse pessoal que fica no senso comum. Então, era o que deveria ter sido percebido muito antes da Covid, para agora com a Covid a gente não está vivendo isso que a gente está vivendo, né, de uma coisa assustadora que está no país. Que a gente tem que explicar que a Terra não é plana. Se dependesse do senso comum, a ciência não teria avançado. Então, o que hoje é senso comum, em alguma época foi inovação. E quando foi inovação, a gravidade hoje é uma coisa trivial, mas quando isso foi inovação, foi apedrejado pelo senso comum. O que hoje a população acredita, em alguma época, lá atrás, era uma coisa nova. E lá atrás, quando se estabeleceu como uma coisa nova, o senso comum da época, de lá de trás, apedrejou também. Então, o conhecimento ele avança quase que contra o senso comum, quase que na contracorrente e a contragosto. Né? Porque se dependesse do senso comum, a gente não teria avançado em questões como racismo, machismo, homofobia, porque a Terra ainda continuaria se acreditando que a Terra é plana. Então, é bom a gente ter cuidado, a gente das humanas, com alguns discursos que são bastante perigosos. Amanda, como é que está aí o horário? Já está acabando? Já vai encerrar essa daqui, para a gente começar a outra. Você quer encerrar logo? A gente começa logo a outra? Porque eu encerrei uma Pronto, parte. vou fazer isso. Vou fazer isso, então. Já tem 28 segundos, realmente, para encerrar. Tá, então a gente vai dando tchauzinho pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Alguém está falando... Você está anotando as perguntas do pessoal? Eu não... Tô sim. Na verdade, foi tá. ele que falou que gostou, já está gostando desse professor, e aí Tamires colocou esse comentário aí falando que